Você se sente seguro usando a internet? Quem se sente seguro aqui? Ninguém? Vamos ver. Quando a gente pensa em internet, o que nós pensamos? Em um abismo. Eu poderia trocar informações ali por dados, porque dados ainda não se transformaram em informações. Mas a internet ela é um poço, um abismo de informações. Qual o principal mecanismo de busca da internet? By Google, né? Vou dar alguns exemplos aqui do que eu quero falar um pouco antes de entrar no texto. Está vendo isso aqui? Talvez você já fez isso. Se você fez, fica caladinho. Como quebrar senha do Facebook? Sabe quantos resultados que a gente tem? 1.710.000 resultados. Eu dei uma olhada em algum desses, não é brincadeira não, tá? Então quando nós pensamos em Facebook, você não está seguro. Não é só pelas fotos que você posta, que alguém pode usar as fotos que você colocou lá, manipular essas fotos, mas qualquer um, aficionado por internet, conseguirá. Não façam isso, não estou ensinando, viu? Quebrar a senha do teu Facebook. Isso. Como invadir o WhatsApp? Não façam isso, vou repetir. Olha quantos resultados nós tivemos. 570.000. E para você fazer isso, ou para que alguém faça isso, ele não precisa ser um programador, entender de programação, não é? Você está seguro na internet? Você se sente seguro quando posta fotos, quando escreve mensagens? A internet não é um ambiente seguro. E apesar de se perguntar aqui se nós nos sentimos seguros na internet, ninguém levantou a mão. Mas nós agimos de uma forma como se a internet fosse segura. Nós expomos a nossa vida na internet, nós expomos a nossa família na internet, nas redes sociais, sem nenhum pudor. Nós precisamos pensar, tomar mais cuidado com isso. Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 21. As mídias são valiosos meios de comunicação, como tantos outros. Mas nós estamos aqui não para falar da utilidade que ela tem. É útil, não é? Seu celular é útil. Facebook às vezes é útil. WhatsApp é útil. A gente não está aqui para falar da utilidade deles. Mas nós estamos aqui para falar dos seus perigos. Então, ao falar dos perigos, eu não estou dizendo que tudo isso não sejam coisas úteis para o nosso uso e que não possam ser usadas de uma forma legal, de uma forma boa. Vamos ler o texto? Alguém sentiu desejo? Pode ler todo o texto? Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do Deus do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos palmitos. O rei determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que nenhum deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E os chefes dos eunucos expôs outros nomes a saber: a Daniel, esposo de Beltesazar, e a Ananias, de Sadraque, e a Misael, de Rezar, e a Azarias, de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos ossos mais tristes do que os mancebos que são dos ossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com eles. Então, disse Daniel, ao desconhecido a como chefe, os eunucos haviam constituído sobre Daniel, Ananias, Israel e Azarias. Experimenta, testa, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos tenha legumes a comer e água de beber. Então se veio diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. Conforme vires, te hagas com os teus servos. E ele também o disse, experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o princípio tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e davam legumes. Ora, a esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que o processo, o chefe dos eunucos expôs diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E todos eles não foram achados tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos ou astrólogos de que havia em todo o seu reino. Daniel esteve até o primeiro ano do ensino. Houve uma espécie de formatação na Babilônia. Os israelitas foram escolhidos, receberiam ou receberam formação especializada. Eles foram escolhidos como possíveis líderes. Você pode observar no texto, fala sobre família de nobres e família real e nobres. Eles deveriam ser reeducados intelectualmente e receberem tratamento real. Talvez se tivéssemos diante de nós uma oferta assim, um jovem que pensa no futuro promissor, nós não recusaríamos. Obviamente aqui não havia muita escolha. E haviam vários objetivos em mente. Uma formatação da língua, da literatura, até a dieta aqui tinha um significado religioso e cultural. Enfraquecer qualquer possibilidade de liderança capaz no meio do povo de Deus. Se você não pensa, você não lidera. O cenário da adolescência e da juventude de Daniel é muito parecido com o teu, é muito parecido com o nosso. Apostasia, mundanismo, desobediência. Eu quero pensar um pouquinho nessa manhã como ser diferente na era das mídias. E a primeira coisa, o primeiro passo para que você seja diferente na era das mídias, quais são as mídias? Mídia? Não. Oi? Televisão, rádio, celular, notebook, não é? São mídias, são transmissores de informação. Os dados chegam a eles e eles transformam esses dados em informação para que você entenda, se interaja, né? Com eles. O primeiro passo para que você seja diferente na era das mídias, na era da comunicação fácil,
na era da comunicação rápida, você precisa possuir valores inegociáveis. Daniel foi criado num contexto de piedade. Ele era ainda adolescente e já conhecia a Deus, já andava com Deus. Ele era jovem e sabia o que era certo e o que é errado. Talvez eu te pergunte se você sabe o que é certo e o que é errado, principalmente se tratando das redes sociais, mas de como usá-las, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Daniel teve um contexto também trágico. Ele perdeu sua nacionalidade, ele foi tirado do seu lar, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus amigos, ele perdeu a sua liberdade. Muito provavelmente quem era exposto a esse tipo de escravidão passava às vezes até fome e morte, dificuldades, problemas. Eu quero pensar um pouco diante disso, que apesar das perdas, que apesar da crise que Daniel se deparou, ele não é um jovem depressivo, trancado no quarto, enfurnado no quarto, sem querer se comunicar com ninguém, não é? Ele não é um jovem chorão. Você chora? Quem chora muito aqui? Levanta a mão. Ele não é um jovem amargurado, porque ele decidiu ser fiel, ele decidiu testemunhar a Deus numa terra estranha. E olhando para esse texto, pensando em valores inegociáveis, nós precisamos cuidar com a grande mudança de valores que nós nos deparamos nos nossos dias de hoje. E algo interessante no texto é que o nome deles foram trocados. É o mesmo que dizer: olha, esqueça do teu passado, esqueça do teu Deus. Não é? Entre o povo de Deus, o nome era símbolo do passado ou da experiência que tiveram com Deus ou que se teve com Deus. Então, todos esses 4 jovens, eles estavam ligados ou tinham seus nomes ligados a Deus, e os seus nomes foram trocados e vinculados aos nomes de deuses pagãos. Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel. E o diabo, sabe quem é o diabo? Tem igrejas que, se você falar diabo, quem é? Tem algum outro nome? Lúcifer. Adversário. Satanás não. Satanás, capiroto. O inimigo das nossas almas, ele tem usado as mídias para plantar novas convicções na mente dos jovens, para criar jovens que não sabem pensar, para formar jovens que não sabem liderar, para formarem jovens que se apegam a qualquer tipo de modismo. As mídias sociais têm dito para que vocês pensem da mesma forma, falem da mesma forma, se vistam da mesma forma, comam no mesmo lugar. As mídias sociais têm fortilizado a mente das pessoas. Todos estão pensando da mesma forma. O diabo tem usado as mídias sociais para derramar novas crenças, novos valores que não têm valor algum na mente dos nossos jovens. Nós, pais, pastores, líderes, às vezes assistimos isso acontecer. Não fazemos? Fazemos, né? Esse encontro é exatamente para isso, para que haja um despertamento, não é? Um entendimento nesse sentido. Então, a primeira coisa, para que você seja diferente na era das mídias digitais, conserve valores inegociáveis. Qual o nosso principal valor absoluto? A palavra de Deus, o Senhor Jesus, é um valor inegociável.
Segunda coisa, como ser diferente na era das mídias? Vamos lá, você já postou uma foto no Facebook? Com certeza, que pergunta idiota. Quantas curtidas você já teve? Quem teve mais curtidas aqui? Vamos, gente. Qual o maior número de likes você teve? 20? Pensei que eu estava mal na fita. Vamos lá? Lucas, quantos likes? 30, será? 50? Sabe qual o segundo passo para que você seja diferente na era das mídias? Não se venda pela fama. No YouTube nós vemos que surgem alguns artistas, né? Relâmpago, que fazem tudo por 1 minuto de fama. Daniel, ele foi escolhido para estudar aonde? Babilônia. O rei era um estrategista. Ao mesmo tempo que ele era alguém que destruía, ao mesmo tempo que ele era alguém que matava, que cortava o pescoço das pessoas, ele era também alguém que entendia que precisava implantar sua cultura, principalmente nos jovens, para que ele fosse bem sucedido, ou seja, para que os cativos se tornassem divulgadores da sua cultura. Olha que interessante. E quando nós observamos o texto, esses jovens deveriam ter qualidades, olha aí no texto, sociais. Por quê? Nobres. Eles deveriam ter qualidades físicas. Não é? Será que algum de nós iria? Se você iria, o texto diz que os jovens deveriam ser de boa aparência. Não é? Será que o pastor Cleuson iria? Ele e o clone dele, né, Marcos? Esses jovens deveriam ter qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria. Então, não eram todos os jovens, eu não entendendo no texto que havia um processo, uma espécie de processo seletivo, não é? E na Babilônia implicava-se numa promessa de sucesso. Se nós observarmos alguns versículos, esse curso, esse estudo ali, era por um período intensivo, mais ou menos de 3 anos, e depois o texto diz que eles deveriam assistir no palácio. Do que adianta nós fazemos de tudo para termos vários likes no Facebook? Do que adianta sermos conhecidos através das mídias sociais, se para isso perdemos a nossa fé? Do que adianta você ter sucesso e perder a sua fé? Do que adianta sermos famosos e não termos a nossa vida limpa? Do que adianta bombar nas redes sociais, nos vendendo a mentiras, nos vendendo ao sensualismo, nos vendendo e expondo o nosso corpo, tendo a nossa vida, a nossa família invadida? Do que adianta sermos conhecidos nas redes sociais, termos os maiores ou o maior número de amigos, se para isso precisamos negociar a nossa fé? Cuidado quando a oferta for muito vantajosa. Muitos provavelmente aceitaram as ofertas vantajosas. Talvez esqueceram os mandamentos da palavra de Deus. Talvez disseram: olha, isso não tem nada a ver, todo mundo faz, todo mundo está. Não é? Talvez alguns pensaram assim, talvez muitos se esqueceram da sua família
família, do seu povo, e agora para nós, muitos se esquecem da sua família, viciados nas mídias digitais. Nós encontramos casas, nós vemos famílias em que jovens e adolescentes passam mais tempo no computador do que conversando com os pais. Nós vivemos um tempo em que se conversa com alguém e ele está não te dando atenção mais ali no WhatsApp, no Facebook. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não olham mais no olho. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não conseguem mais expressar os seus sentimentos, porque aprenderam a expressar tais sentimentos através de ícones, que não expressam coisa alguma. Muitos têm se esquecido da igreja, se enfurnado, se tornado dependentes das mídias digitais. Então, a primeira coisa, para que você seja diferente nessa época das mídias, mantenha valores inegociáveis. Segunda coisa, para que você seja diferente na época das mídias, não se venda por um minuto de fama. Terceira coisa, para que você seja diferente na época das mídias, na era das mídias, cuidado, não menosprezando os 2 primeiros pontos, mas esse aqui é muito importante. Cuidado com as iguarias do mundo. Jovens no texto que teriam o que comer de graça, da melhor qualidade, que teriam que pensar só nos seus estudos, que deveriam até mesmo esquecer da sua nacionalidade, a fim de aderirem a outra nacionalidade, deveriam esquecer que eram servos de Deus, deveriam esquecer o que havia aprendido e se tornarem servos de um rei terrestre. É exatamente o que tem acontecido hoje. Muitas mídias digitais têm feito com que esqueçamos os nossos valores, esqueçamos o nosso povo, esqueçamos da onde nós surgimos, da onde nós viemos. As iguarias do rei eram comidas sacrificadas a quem? A Deus. As mídias, os nossos smartphones, o nosso laptop, seria hipócrita, né? Estou usando aqui, mas eles são desenvolvidos com motivações financeiras. Então não há escrúpulo para que você compre, para que você troque de celular sem mesmo precisar. Não é? É isso que motiva. E é isso que querem incutir na sua e na nossa mente. Comer aqueles alimentos faziam com que eles se tornassem participantes de um culto pagão. As ofertas do diabo, elas são atraentes. As mídias são atraentes. Mas se nós não soubermos usá-las, nós teremos um fim trágico. Os banquetes do mundo, eles são atraentes, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no... É uma expressão que indica e traz a ideia que o mundo está morto e sepultado no diabo. O que ele produz é morte, as suas intenções são morte, e ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Não entre na forma do mundo, fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece, fuja das festas do mundo, fuja de noitadas mundanas, de lugares que podem ser um laço para a sua vida. Fuja de tudo isso, fuja dos grupos no WhatsApp, no Facebook que postam besteira, fuja dos amigos que só usam a internet para postarem ou difundirem sujeira. Fuja disso. Muitos, talvez até aqui, muitos de nós diriam: Daniel, você é louco,
Isso é muito radical. Como que você vai criar caso com algo que não tem tanta importância ou tanto valor assim? Por que não comer a comida sacrificada a ídolos? Mas Daniel preferiu morrer do que a pecar contra Deus. Nós vivemos numa época em que os nossos adolescentes e os nossos jovens não pensam duas vezes antes de usarem as mídias sociais para o pecado. Hoje, se o papai, né, quem trabalha? Isso. Então talvez não se aplique a todos, né? Mas hoje, se o papai não comprar um celular ou um computador novo, o jovem machão chora. Se por algum motivo, você já pensou ficar sem celular? Talvez você nem tenha, mas quem tem? Já passou pela tua cabeça ficar sem celular? Acordar de manhã e não ver as atualizações? Já passou isso por tua cabeça? Não, né? Tem muitos que, se perderem o seu celular, não vivem. Morrem, o mundo para de girar. Cuidado com o que está por trás das vantagens de um smartphone. O que é smart? Quem pode responder? Tem mais algumas ideias. O que mais? Esperto? Não é? Seu telefone hoje faz o quê? Estou falando mal, mas eu tenho. O que ele faz? Tira foto, 5 megapixels. 5, já estou atrasado, né? Quanto é o teu? 8? Memória expansiva de quanto? 32 GB? O que mais que ele faz? Quais são os principais aplicativos que você usa? Hã? Pokémon? O que mais? O que vocês usam? O que está na mente de vocês? WhatsApp, Facebook. Hã? Snap é o quê? Snap? Snapchat. O que mais? O quê? Bíblia, isso. O que mais que você usa? Oi? Ó, nesse aparelho aqui, nós temos várias funções. E todas essas funções querem fazer de você dependentes disto aqui. Nós precisamos ser comprometidos com a verdade. Se o nosso celular, computador, se o nosso celular é uma porta aberta para a apostasia, Daniel, ele não negociou seus valores, ele não se corrompeu, ele não se mundanizou. Então, nós precisamos ter coragem para sermos diferentes, mesmo quando formos pressionados a nos contaminar, não é? Se o meu amigo trocou de celular, se o meu colega participa daquele grupo em que jamais um crente deveria participar, não é? Se eu sou pressionado a entrar também nestas ondas digitais, ondas que me levarão a afundar, eu preciso ter coragem para ser diferente. As pessoas dizem que os tempos mudaram. Os tempos até mudaram, mas os nossos valores bíblicos, muitos dizem que sexo antes do casamento não tem problema, e tem muito problema, é uma tragédia.
Muitos dizem que se você sair aí para dançar um pouco, não sei dançar não, tá? Estou imitando, você está pagando mico. Muitos dizem que se você sair para dançar por aí, né, tomar às vezes um golinho, não vai ter problema nenhum. Tem problema? Sim. Muitos dizem que se você, e fazem, não dizem, mas agem de uma forma que nós que somos crentes, somos induzidos e pressionados a agirmos da mesma forma que o povo do mundo age. E as mídias sociais, hoje, elas têm um valor intrínseco dentro dessa ideia. Muitos dizem que ficar, né, isso já está ultrapassado? Não a prática, viu? Estou dizendo o termo. Muitos dizem que não tem problema nenhum. Tem sim. Não expõe a sua vida. Muitos dizem que visitar sites pornográficos na internet não trazem problema algum. Nós precisamos entender que quando visitamos esses sites, além de enchermos a nossa marca de vírus, porque tais sites são hospedeiros de vírus, além de encher o nosso computador e encher o seu computador de vírus, você está pecando contra Deus e está dando o primeiro passo com a tragédia na sua vida. Nós precisamos entender o que Jesus disse: se o teu olho pecar, se o teu olho pecar não, né? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mídia, se a tua mídia tem sido instrumento de pecado na sua vida, é melhor viver sem ela. Se a tua mídia tem te afastado de Deus, é melhor viver sem ela. Aquele que ama o mundo, ou aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama mais o teu celular do que a Deus, o amor de Deus não está em você. Não estou colocando que o celular seja exatamente algo mundano, mas é um instrumento do mundo. Daniel, ele foi corajoso. Seja você também. Como então vamos gravar aí? Sermos diferentes na era das mídias. Primeiro, mantenha valores inegociáveis. Segundo, não se venda por 1 minuto. E terceiro, tenha cuidado com as iguarias do mundo. Se coloque em pé. Vamos orar. Pega o teu celular, traz aqui à frente, nós vamos queimar. Acabei de pregar. Vamos orar? Baixa a tua cabeça. Não põe a mão no celular, por favor. Vamos orar. Te agradecemos, Deus, por tua palavra. Deus, nós somos sujeitos a tantas coisas que tentam nos afastar do Senhor e de algum modo usamos em várias áreas das nossas vidas as mídias digitais. Nos ajuda a fazermos bom uso, e se elas nos fazem pecar, nos ajuda a nos afastarmos delas. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse momento em que podemos nos reunir e discutir tais ideias para o bem das nossas vidas, para o bem das nossas famílias, para o bem da igreja do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do teu auxílio, da condução do teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que venhamos nos afastar do pecado. Nos ajuda a termos sabedoria como Daniel, nos ajuda a sermos sábios como aqueles jovens, que mesmo se mantendo ali, não se contaminaram, se manteram puros, limpos, fiéis, reluzentes. Nós te agradecemos por esse tempo. Nos ajuda a praticarmos a tua palavra e a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.